Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Começando aqui mais uma sessão da nossa série CRM na Prática, que é um encontro online que a gente faz com uma certa frequência, sempre com o propósito de trazer um conteúdo que não só inspire, mas ajude vocês aí nas empresas de vocês, para que vocês possam lidar melhor com as estratégias de CRM de vocês. Bom, eu tô vendo que já tem algumas pessoas aqui, então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu quero, antes de dar início aqui, só confirmar se todos estão me vendo, estão me ouvindo adequadamente, se o áudio tá bom. Se vocês puderem só postar aí no chat, do lado esquerdo aí tem um chat onde vocês podem colocar os comentários. Juana, Benivaldo, bom dia, tudo ok? Alejandro. Legal, pessoal. Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Eu não sei se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, mas como eu falei, a gente costuma fazer essas transmissões aqui com uma certa frequência. Tem gente que acompanha aí periodicamente. Imagino que tenha também pessoas que estão chegando agora. Então, para quem está chegando agora, eu quero me apresentar melhor. Meu nome é Alex Mariano, eu sou um dos cofundadores da CRM Day, que é uma empresa de consultoria e educação na área de CRM. Eu atuo nessa área de CRM já há vários anos. É, a minha missão está ligada aí a levar esse conteúdo, levar conhecimento, seja através dos nossos processos de consultoria, treinamentos, ligados a esse tema de CRM e Customer Experience. Bom, eu, como evangelista, então, portanto, de CRM, atuo além de consultor, como professor também, seja aqui nos nossos cursos pela CRM Day e também pela ESPM aí no Brasil. Recentemente, eu também tive a honra e o privilégio de participar do projeto do terceiro volume do livro Experiências que Deixam Marcas, que é um livro, nesse terceiro volume, focado em CRM. Então, eu escrevi alguns capítulos lá, junto com pessoas feras em CX e CRM. Então, o projeto ficou realmente muito legal. Convido vocês a conhecerem. Esse livro já está à venda nas melhores livrarias aí no Brasil e também online. Vocês podem adquirir o exemplar de vocês na Amazon, na Livraria Cultura ou presencialmente nessas livrarias. Bom, então aqui um pouco sobre o que eu faço, para vocês entenderem melhor. E também, antes de eu dar início aqui ao conteúdo, só assim, de forma muito breve, também falar sobre a nossa empresa, o que a gente faz. Como eu mencionei no início, a CRMD é uma empresa de educação e consultoria, tecnologia nessa área de CRM. Então, portanto, a gente tem ajudado os nossos clientes desde a definição estratégica de CRM, seja voltado para marketing, vendas e também atendimento de uma maneira geral, pós-venda. Os nossos programas de capacitação, a gente tem vários treinamentos e programas de formação nessa área de CRM, seja por profissional que já atua e quer se especializar, as pessoas que estão buscando entrar nesse mercado de CRM, que é um mercado que está em larga expansão, apesar de não ser algo novo, CRM, mas no Brasil é algo que começou a ter um boom recentemente. Boa parte das empresas estão investindo fortemente no aprimoramento de suas estratégias de CRM, tá? Então, a gente, portanto, fornece esses treinamentos, esses programas de capacitação, e nós também atuamos do ponto de vista de tecnologia, fazendo a implementação, a sustentação de ferramentas para CRM, de novo, seja voltado a vendas, marketing ou mesmo atendimento. Bom, o tema de hoje dessa transmissão aqui online da nossa série CRM na Prática, é o que fazer, então, quando os vendedores não querem usar CRM. E quando eu resolvi trazer esse tema, é muito motivado pela uma das principais queixas que eu costumo ouvir dos nossos clientes, as empresas que costumam
entrar em contato com a gente para buscar ajuda, seja nessa área de consultoria ou buscando mesmo tecnologia para facilitar seus processos. Muitas vezes, as empresas que já estão usando CRM, às vezes estão usando as melhores ferramentas, as melhores plataformas de CRM, mas elas costumam lidar com esse desafio aí, que é o desafio de engajar as pessoas. Tá? Muitas vezes você pode, se você tem um CRM, mas as pessoas não estão ali engajadas, e aí, nesse contexto de hoje, eu estou trazendo a figura do vendedor, que é normalmente onde a gente escuta falar mais assim, sobre essa dificuldade de engajamento, se as pessoas não estão usando o CRM, o CRM ele não vai poder gerar o melhor valor aí para a empresa. Outro dia mesmo, um tempo atrás, na verdade, eu estava falando com uma empresa e estava buscando um apoio nessa área de consultoria para trabalhar exatamente esse aspecto do engajamento das pessoas. E aí, conversando com ela, ela tinha dito que em 10 anos eles já tinham trocado cerca de 7 vezes, 6 ou 7 vezes o CRM, a ferramenta de CRM. Então, imagina, quando você vai implantar um CRM, você despende de todo um esforço, de tempo, dinheiro. Imagine em pouco tempo, porque 10 anos não é muito tempo, você passar por 7 sistemas diferentes. E a queixa, e muitas vezes a motivação, estava ligada a essa busca por, de repente, poder entregar para os usuários lá na ponta, os vendedores, por exemplo, uma ferramenta, uma tecnologia que pudesse, de fato, gerar o engajamento, ter o engajamento, porque imagina que sem esse engajamento, muitas vezes você não vai ter ali no CRM todo o histórico do que está acontecendo com os clientes. Uma das promessas, inclusive, acerca de CRM é o CRM entregar a visão 360 do que está acontecendo com o cliente, mas isso não tem como acontecer se a gente não tem histórico, e muitas vezes esse histórico depende do usuário imputar a informação ali, dizer o que está acontecendo. Então, se não tem esse engajamento, dificilmente o CRM vai poder gerar esse valor, e é fundamental a gente ter essas informações muitas vezes para lidar melhor com o relacionamento, lidar melhor para as próximas vendas com o cliente, no trabalho de fidelização dessa base de clientes, tá? Um outro aspecto importante, quando a gente não tem esse engajamento, os usuários eles ficam um tanto quanto perdidos, sem saber exatamente o que eles precisam priorizar, porque pensa o seguinte: se eles não estão alimentando ali corretamente, se planejando, qual que vai ser ou qual deve ser a próxima ação, para qual cliente ligar, qual o melhor cliente para visitar naquele momento. Então, é algo que atrapalha demais essa falta de engajamento. Sem contar que se os vendedores estão ou não imputando as informações, ou não fazendo com afinco ali, pode ser que os dados gerados, eles não sejam dados tão confiáveis, porque se o vendedor não está alimentando, pode ser que quando eu vou fazer, ou vá fazer, na verdade, uma análise, por exemplo, eu quero fazer uma análise do volume de leads que estão sendo qualificados. Se o vendedor não muda o status lá em relação a essa qualificação, esse meu KPI ele já fica prejudicado. Então, assim, são detalhes, mas que compromete totalmente o sucesso de qualquer projeto de CRM ou qualquer resultado que o CRM poderia estar entregando. E pode parecer que não, mas é algo recorrente. Muitas empresas têm esse desafio, então, de lidar com o engajamento mesmo das pessoas, dos colaboradores, independente da aplicação, mas especialmente na área de vendas, é algo onde a gente vê um desafio grande aí nesse sentido, tá? Agora, na perspectiva do vendedor, né? Porque o que pode estar causando, ou o que causa normalmente essa dificuldade do vendedor perceber ou entender o CRM como uma ferramenta útil, relevante ali para o dia a dia dele? Né? Então, participei uma vez de uma reunião onde a empresa estava apresentando o novo CRM
para os funcionários, né? E aí naquela reunião ali tinham vendedores, tinham pessoal de atendimento, estava sendo apresentado então a nova ferramenta que a empresa tinha escolhido para ser o CRM, para ser a tecnologia que ia sustentar a estratégia de CRM. E foi interessante nessa reunião perceber a reação das pessoas na hora que o diretor comercial começava ali, então, a apresentar aquela ferramenta super entusiasmado com os recursos, o que poderia fazer, mas eu fui percebendo ali, porque eu estava também de espectador ali, enquanto o diretor comercial apresentava o CRM, a fisionomia das pessoas. E aí, em um dado momento, eu percebi um vendedor assim, ele com a feição ali, já com a cara fechada, amarrada ali, sem aquela cara de bons amigos ali, e o diretor ele percebeu, e aí ele até chamou aquela pessoa para falar o que ela estava achando, que se aquilo ia ser útil, e o vendedor ele não quis muito participar ali, falou, acho interessante, mas ele percebeu que tinha algo ali que precisava buscar, né? E aí ele, naquelas perguntas que ele vinha fazendo ali, ele entendeu que o vendedor, porque ele teve um momento em que ele precisou expressar aquilo, o vendedor ficou descontente. Ele falou, olha, eu acho que isso daí vai ser mais um sistema para atrapalhar a nossa vida, porque o nosso trabalho aqui é vender, mas agora a gente vai ter que ficar preenchendo informação, eu acho que isso não vai ajudar muito, não. Você está falando aí, mas eu não acredito muito. E isso de certa forma, é uma reação um tanto quanto comum quando a empresa não trabalha o aspecto do significado mesmo. Qual que é a importância que aquilo vai ter, não necessariamente só para o gestor comercial, só para a empresa, mas para o vendedor. Porque a gente também, muitas vezes, quando uma empresa vem nos procurar para buscar, seja por consultoria ou mesmo ferramenta para CRM, o gestor ali ele está muito preocupado com o controle que ele precisa ter do processo comercial, nada de errado com isso, mas se a gente está priorizando somente o controle e não trabalhando esse aspecto do empoderamento do vendedor, a coisa não vai funcionar. E o vendedor também, para gravar isso, muitas vezes ele tem essa resistência comum, natural, na hora de fala que agora você vai ter que usar um CRM, porque a primeira coisa que vem na cabeça dele, mas eu tenho minha carteira de clientes aqui, e agora eu vou ter que colocar toda essa minha carteira aqui para todo mundo estar enxergando o que está acontecendo com essa minha carteira de cliente. Espera aí, esses clientes são meus, né? Então, esses clientes ninguém mexe, né? E quando que, na verdade, é uma disfunção. O cliente não é necessariamente do vendedor, ele está desempenhando um trabalho ali de cuidar dessa carteira, mas os clientes, eles são da empresa, né? Então, quando a empresa vende a imagem do CRM como algo agora, será aí, essas empresas aqui você vai precisar compartilhar. Então a gente percebe que muito vai da forma como é colocado para o vendedor a aplicação da ferramenta, a aplicação do CRM, como isso vai impactar no dia a dia dele. Além disso, o que a gente percebe também, pessoal, muitas vezes agora eu tenho uma ferramenta, um CRM, eu vou precisar alimentar aqui o que está acontecendo. Isso significa que o meu chefe, o gerente, o diretor, ele vai saber o que eu estou fazendo, ou às vezes até deixando de fazer, né? Ou de repente eu não estou fazendo os follow-ups que precisam ser feitos. Então ele fica com um sentimento de repente, agora eu vou ficar meio acuado aqui, porque o que eu fazia da minha maneira, como eu entendia como deveria ser feito, agora eu vou estar meio que sendo monitorado. Então, são questões que precisam ser trabalhadas, na verdade, com os vendedores, porque, de fato, quando você tem uma ferramenta de CRM, os dados passam a ser centralizados, quer dizer, as pessoas passam a ter acesso a esses dados, não só fica na agenda, no caderninho de uma pessoa, inclusive os e-mails trocados, né? Hoje, a maioria das ferramentas de CRM permitem, na verdade, esse armazenamento do histórico, das interações, independente do canal, se é e-mail, telefone, porque isso, no fundo, é uma informação, ou são informações, são dados relevantes, úteis, para facilitar tanto o dia a dia do vendedor, como
também da empresa poder desenvolver melhor suas próximas ações, suas iniciativas no que diz respeito aí, então, a essa gestão do relacionamento com o cliente. E o fato é que muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar, quem aí já ouviu falar um personagem da mitologia chamado Sísifo? Sísifo foi um cara que teve uma história lá meio complicada, e aí, num determinado momento, pelas coisas que ele fez lá, ele teve uma condenação de um deus lá, que ele ia ter que rolar uma pedra dia e noite. Então ele rolava a pedra em direção no topo do morro, e quando chegava essa pedra no topo do morro, essa pedra rolava, e no dia seguinte ele tinha que repetir tudo novamente. É um pouco do desfecho ali dessa história aí da mitologia. E muitos vendedores têm essa sensação, passam por essa chamada síndrome de Sísifo, que eles acordam e dormem ali muito fazendo a mesma rotina sem perceber muito do valor que aquilo vai poder gerar para o dia a dia dele, né? Enquanto que, no fundo, o objetivo aqui do CRM ou da ferramenta, é empoderar mesmo, empoderar esse vendedor. Tem até um cliente nosso, uma vez, ele contava de uma ferramenta antiga que era usada. Essa ferramenta, esse sistema, todos os vendedores, eles precisavam, enfim, alimentar a rotina ali deles, de visita, de atividades, só que era uma ferramenta que não funcionava, não tinha uma versão mobile, né? Hoje todo CRM praticamente tem um aplicativo móvel, mas naquela época não tinha. Então o vendedor, ele tinha uma rotina diária de visita, de ligação, e o tempo que ele tinha para alimentar essas informações era quando ele chegava em casa. Então, era até uma história que foi meio marcante, porque os vendedores, eles falavam: eu perdi o tempo com a minha família, eu não tenho mais tempo para dedicar para os meus filhos, para minha esposa, eu preciso, quando chego em casa, gastar um tempo enorme para alimentar as informações no CRM, de todas aquelas visitas que eu fiz, o que, que aconteceu, porque se eu não alimentasse, eu não ia ter minha comissão, eu ia ter meu trabalho prejudicado, e era algo que ele meio que era obrigado a fazer, né? Então, veja que muitas vezes esse desengajamento pode começar, inclusive, da maneira como a gente coloca, por exemplo, a tecnologia para a pessoa, como que a gente organiza os nossos processos, porque muitas vezes a gente não está tão preocupado ali com quem está na ponta usando. Às vezes a gente fala na experiência do cliente, mas esquece da experiência do funcionário, do usuário ali, usuário interno. É super importante também trabalhar essa experiência interna de uso, porque senão você também corre o risco de criar essa situação de desengajamento aí das pessoas. Mas eu falava do empoderamento, né? O que é esse empoderamento aí do vendedor, né? A ferramenta de CRM, ela deve ser, em última análise, um recurso super útil e relevante, que deve fazer toda a diferença para o vendedor que está na ponta, com informações do qual é a sugestão, gerando insights ali de qual é a prioridade, por exemplo, de follow-up. Porque se o vendedor ele precisar ficar caçando ali, procurando quem ele deve ligar, em que momento, ele está perdendo um tempo que o sistema, por exemplo, poderia estar sugerindo. Assistente nesse sentido, não só algo como uma agenda ali onde ele cadastra, mas uma ferramenta que de fato vai poder gerar insights para o vendedor ele poder performar mais no trabalho dele. Quando eu falo performar mais, lidar melhor com os melhores clientes, poder não deixar de fechar um negócio por, de repente, faltar um follow-up, né? E não usar o CRM como simplesmente uma agenda eletrônica de contatos, né? E parece bobagem, mas eu vejo demais assim as empresas gastando tubos de dinheiro para colocar uma baita ferramenta de CRM, e aí quando você vai olhar os vendedores ali, o que eles estão fazendo? Eles estão cadastrando clientes, leads, estão agendando as ligações que precisam ser feitas, preenchendo o histórico, e meio que acaba por aí, enquanto que, na verdade,
quando a empresa coloca um CRM, isso é uma baita ferramenta ali para empoderar de fato esse vendedor, como eu falei, para que o vendedor ele não precise ficar pensando muito em qual é o cliente que ele vai ligar hoje. Quer dizer, e sem depender que ele faça essa agenda manualmente. O próprio sistema deveria estar sendo, digamos assim, ensinado a gerar esses insights de forma automática, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma rotina de cobertura de carteira, quando a gente tem uma base de clientes para se relacionar, quando o vendedor precisa cobrir, em termos de atividades, uma base de clientes. Se o vendedor precisar ter que ele agendar as ligações, ele agendar as visitas, ele pode estar perdendo um tempo enorme que ele poderia estar dedicando numa ligação efetivamente para o cliente, numa visita, ou seja, propriamente fazendo relacionamento, né? E não é nada de outro mundo o sistema ser ensinado a ele próprio montar a agenda do vendedor. Ele próprio sugerir a agenda para aqueles de visita, por exemplo, ou mesmo de ligação para aqueles melhores clientes, observando aí o histórico ou a característica, o comportamento do cliente. É algo trivial, assim, do ponto de vista da ferramenta. Hoje qualquer ferramenta pode facilmente permitir esse tipo de iniciativa. O que a gente não pode, enquanto líder de CRM, gestor, um empreendedor, é permitir que essa ferramenta, a tecnologia, depois de ter sido investido tubos aí de dinheiro, como eu falei, ela ser usada simplesmente como uma agenda eletrônica. Não é o propósito aqui, tá? Agora, nessa perspectiva ainda do vendedor, né? Essa dificuldade, e aí você pode fazer um exercício aí com o seu time. Se você perguntar hoje aí para o seu time, para alguém da área de vendas, por que, que ele está usando o CRM? Por que você acha? O que você acha, na verdade, que o seu colaborador, a pessoa vai responder, né? Quando você faz uma pergunta como essa, por que, que você usa o CRM? Ou por que, que você deve usar o CRM? O que eu posso falar para você é que muitas vezes quando a gente vai ter uma conversa mais íntima ali com os vendedores, é que a justificativa que vem quando você faz essa pergunta do porquê você está usando o CRM, muitas vezes justificativas como essa, que é porque o chefe dele mandou, é porque se ele não usar, a comissão dele não vai ser paga, porque o trabalho dele, de repente, não vai ser levado tão a sério, porque ele ali não está seguindo a regra de usar ali, de alimentar as informações no CRM. Ou seja, ele não quer, em linhas gerais, que o trabalho dele seja questionado. Então, ele não está ali, por exemplo, pensando necessariamente no lado mais positivo do CRM, que é o CRM ajudando nessa melhor relação com os clientes, o CRM ajudando ali, de fato, ele conquistar ou gerar mais resultado. Ele está mais preocupado em cuidar da função dele ali, de agradar, de certa forma, o chefe por essa determinação e imposição de alimentar o CRM. Mas o que então a gente pode fazer, né? Quais coisas você poderia trabalhar aí na sua estratégia de CRM para garantir esse maior engajamento por parte dos usuários, né? Sejam vendedores ou qualquer outro usuário que precisa ali lidar no dia a dia com o CRM. Algumas dessas coisas que eu estou falando aqui, pessoal, elas têm a ver com alguns aspectos que a gente precisa considerar na nossa estratégia de CRM via de regra, né? Essa é uma tríade clássica que eu costumo colocar em boa parte dos nossos conteúdos, mas eu sempre faço questão de reforçar, porque quando a gente está olhando só a ferramenta aqui, só a tecnologia, a gente pode deixar de lado esse trabalho do engajamento com as pessoas, em ter clareza de qual é o passo a passo, o guia ali, ou seja, o processo que precisa ser executado, ou de repente quando eu estou olhando só as pessoas sem considerar na melhor tecnologia, ou como essa tecnologia deve estar preparada para as pessoas, eu também vou ter uma certa disfunção, uma certa frustração ali das pessoas, porque elas não vão ter as ferramentas certas para poder trabalhar. Ou seja, a gente precisa, nessa tríade clássica, que buscar o equilíbrio entre pessoas, né, nesse aspecto de muitas vezes de capacitação,
de orientação, de significado, de ter clareza dos processos que essas pessoas vão precisar executar e também dar suporte do ponto de vista de tecnologia, de ferramenta mesmo, de automação, de personalização, de integrações. Então, no fundo, para que uma estratégia de CRM funcione de verdade, inclusive colabore com esse aspecto do engajamento, é importante buscar, então, promover esse alinhamento dessa tríade aqui que eu estou falando para vocês. E aí eu quero, daqui para frente, então, com essa introdução, citar 4 coisas que vocês podem fazer ou implementar na estratégia de vocês para colaborar, para contribuir com maior engajamento por parte dos usuários e, portanto, isso obviamente vai melhorar o resultado. E a primeira delas tem a ver com o que eu falei até anteriormente, né, de dar significado para as pessoas. Assim, para que elas estão usando, ou para que elas vão usar CRM, né? E aí, nesse sentido do significado, do propósito ali, para que a gente meio que acabe com aquelas justificativas, mas busque uma clareza das pessoas do quanto que aquilo vai ser benéfico, inclusive para elas próprias, é trocar esse porquê para o para quê. Então, como trabalhar esse significado então das pessoas? Troca a pergunta. Então, ao invés de por que você está usando o CRM, faça ela pensar no para que ela vai usar o CRM, para que o CRM vai ser útil para a vida dela. Porque quando você, parece um detalhe aqui, mas quando você está trocando o porquê pelo para quê aqui, você faz a pessoa pensar de fato, não em dar em justificativa, mas ela pensar no sentido daquilo mesmo, né? Um outro exemplo que eu também costumo dar às vezes você tem, aí no Brasil, você tem programa de fidelidade no supermercado, e aí você vai lá, informa seu CPF para a pessoa, aparece seu nome na tela ali do operador de caixa, mas ele não faz nada com aquilo. Então, assim, não foi trabalhado a importância que aquela informação, que a tecnologia, no caso, trouxe ali, para ele simplesmente chamar a pessoa pelo nome, ou um programa como esse, no mês do aniversário, ele avisa o caixa ali, o operador de caixa que está fazendo aniversário, mas muitas vezes ele não faz nada com isso. Então, quando você dá significado, você ajuda a pessoa a entender ali no para quê, você faz ela perceber a importância que aquilo vai ter para ela, tá? E aí, obviamente, você como gestor, como empreendedor, você ter consciência que não é só fake aqui, não é só trabalhar assim, vai ser importante, mas mostrar de verdade que aquilo vai ser útil para ela ter, por exemplo, uma rotina mais fácil, na medida que o CRM ele pode funcionar no dia a dia sem precisar que ele precise perder muito tempo ali alimentando as informações ou preenchendo telas ali, navegando em muitas telas de forma desnecessária. Com isso, com os follow-ups de priorização, por exemplo, de quais são os melhores clientes para ele falar, ele não perder vendas por isso, por não deixar de fazer um follow-up para o cliente certo no tempo certo, que ele vai poder, de repente, aumentar o ganho dele, porque ele vai estar fechando mais negócio, isso vai, de certa forma, gerar mais reconhecimento, mais destaque para ele na empresa, ele poder crescer na carreira dele. Ou seja, ele vai levar ele, mostrar esses aspectos do ganho que ele pode ter. E não só, você deve usar o CRM porque essa é a regra. Não, qual que é o ganho? Ele não vai fazer algo se ele não perceber o ganho real que aquilo pode ter para o dia a dia dele, né? Já foi aquela época que o CRM só ter uma agenda eletrônica era um ganho. Isso não é mais assim. Isso é básico de qualquer ferramenta. Agora, como a ferramenta pode, por exemplo, colaborar em alguns desses objetivos que eu estou colocando aqui na tela. Então, o primeiro ponto nesse processo que, preferencialmente, se você, por exemplo, está no momento de escolher tecnologia ou trocar, envolver as pessoas desde o início, de preferência, se possível, elas participarem, opinando ali, se aquela ferramenta de fato vai ser útil ali para o dia a dia dela, ouvindo mesmo as pessoas, mostrando muitos desses aspectos que eu estou descrevendo aqui para vocês. Então, esse é o ponto 1, trabalhar o significado, a importância que aquilo vai ter para elas próprias. Pessoal, antes de eu avançar aqui, eu queria lembrar, para quem chegou depois, que aí do lado esquerdo tem o chat, vocês podem a qualquer momento ir colocando
as perguntas de vocês aí, os comentários, se vocês concordam, discordam, enfim, participem, isso vai ser legal para enriquecer aqui a nossa sessão. E vocês podem, de tempos em tempos, eu vou voltando aqui para responder vocês, tá? Vamos lá, qual que é o ponto 2 que, de certa forma, hoje está muito mais fácil trabalhar, porque a maioria das ferramentas hoje, elas já vêm um pouco, assim, preparadas para esse aspecto, que é fazer o CRM trabalhar pelas pessoas, e não o contrário, né? E aí eu pergunto, será que o seu CRM aí, a sua ferramenta de CRM, está trabalhando para a sua equipe ou é a sua equipe que está gastando mais tempo ali trabalhando para o CRM, né? E aí, como que é isso? Se, de repente, atividades que o próprio sistema poderia executar, como um envio de e-mail, que é padrão, que vai acontecer, você não vai, só vai precisar mudar o nome do cliente, e ele precisa ser enviado num determinado momento da jornada. Por que não automatizar isso? Porque depender da pessoa ter que parar ali e escrever esse e-mail, mesmo que seja um copy-paste. Isso poderia, de uma forma simples, ser automatizada, né? Então, é fazer o CRM trabalhar para você, para sua equipe, e não ao contrário, né? Buscar automação, né? Fazer o CRM trabalhar diz respeito à automação de processos. E aí eu não estou falando só de marketing automation, vocês estão vendo aí na tela uma sátira a respeito disso, da automação, né? Mas no fundo não precisa ser o seu vendedor tendo que executar atividades ali que o sistema poderia facilmente executar, né? Como eu falei, hoje as ferramentas de CRM elas vêm com os chamados módulos de workflows, né, de automação de fluxos de trabalho, onde você ensina o CRM a executar algumas atividades com base em um determinado gatilho ali, num evento que aconteceu, ou mesmo associado à jornada do cliente, né? Não precisa o seu vendedor ficar tendo que gastar o tempo precioso dele, que poderia estar lidando com o relacionamento com os clientes, tendo que executar atividades ali rotineiras, repetitivas, né? Inclusive, assim, não só esse aspecto da automação, mas ontem eu estava falando com a Elisiane, que trabalha com a gente aqui, ela contou uma história. O nosso CRM aqui, quando a gente envia um e-mail, o CRM ele alerta, por exemplo, quando a pessoa abriu o e-mail, quando a pessoa clicou no e-mail. Ela estava contando de um e-mail que ela tinha enviado, não lembro se foi exatamente ela ou o próprio sistema na automação enviou, aqui eu não lembro, mas o que ela contou é que ela recebeu a notificação que o cliente tinha clicado no e-mail, então aquilo demonstrava um interesse grande do cliente, porque era uma oferta direta ali, e ela recebe na hora essa notificação. E aí, na hora, ela retornou para o cliente. E aí o cliente falou, nossa, que coincidência, eu estava pensando em você, estava vendo o seu e-mail agora, né? E, assim, isso ajuda demais o vendedor ali, por exemplo, no dia a dia dele, porque quanto tempo, normalmente, o vendedor gasta, né? Eu ia falar perde, mas gasta, investe ali, para encontrar a pessoa no momento que a pessoa pode falar. Às vezes ela mandou a proposta e depois, na hora de fazer o follow-up, ela, assim, a pessoa sumiu, está sempre em reunião, e não é necessariamente que a pessoa está se escondendo, é porque, de fato, pensa na sua rotina. Você está disponível o tempo todo para ficar recebendo ligação? Então, quando você coloca o CRM para trabalhar nesse sentido, com um recurso simples como esse do CRM alertar o seu vendedor que aquele cliente está lendo o seu e-mail agora, isso significa que você está pronto ali, ele pode estar pronto para falar com você. Liga para ele agora, que a chance de você encontrar ele, conseguir falar com ele é de mais de 90%. Né? E tem assim, o time para isso. Alguns CRMs hoje trabalham até com inteligência artificial baseado no comportamento e no engajamento do cliente. Ele sugere qual que é o melhor horário para falar ou para mandar e-mail. Quer dizer, hoje a tecnologia está aí à disposição, está farta para qualquer empresa poder trabalhar isso melhor nos seus processos. Como que na prática isso acontece? Eu quero dar alguns exemplos aqui, porque a série é CRM na prática, né? Mas como que essa automação de processos
ela costuma acontecer. Basicamente, por detrás, você orquestra a automação, ou seja, os eventos que vão acontecer, ou seja, os eventos que o CRM vai executar de forma automática, com base, por exemplo, no comportamento do cliente ou em algum gatilho que você determinou, né? Se você olhar nesse exemplo aí na tela, você está vendo ali uma automação, que é já uma jornada pré-configurada no CRM, onde ele envia o e-mail, quando aquele usuário, por exemplo, recebe o e-mail e clica ali, ele aciona um outro ponto ali da automação que vai retornar, por exemplo, com um SMS para o cliente. Agora, imagina o seu vendedor tendo que fazer isso na unha, na mão, para dezenas, centenas de clientes no dia a dia. Assim, às vezes, se ele tiver que fazer isso manualmente, ele vai deixar coisa para trás, porque é humanamente impossível ele ter que lidar e lembrar de cada ponto, interação. Então, assim, não é para eliminar o contato pessoal, não é isso que eu estou querendo dizer, é que existem ações, existem atividades que não precisa o vendedor perder tempo. Isso pode ser automatizado, tá? E isso, as ferramentas, boa parte delas, pelo menos, elas trazem essa possibilidade, inclusive, assim, de forma visual, como vocês estão vendo aí na tela. Quer dizer, visualmente, você pode configurar a automação, assim, no passado dependia de engenheiros de software, conhecimento super avançado de programação. Hoje, se você quiser, você mesmo conhecendo o seu processo, você pode ir para uma ferramenta, um sistema de CRM que tenha um recurso como esse aqui, e configurar a automação. Quem aí, se vocês puderem dar um feedback, quem aí está usando a automação no processo de vocês? Eu estou vendo até aqui no chat que a conexão está travando, então se vocês puderem me dar um feedback se já normalizou, se não, vi só agora essa mensagem. No meu monitor aqui de apoio, a princípio está ok, mas enfim. Vou seguir aqui, se tiver ruim, só coloca aqui que eu vou ver o que dá para fazer, se mudar de rede, enfim, mas vamos lá. Ó, o Sérgio falou que está ok por lá, vou seguir por aqui. Geisa, legal, bom que normalizou. Mas eu perguntava para vocês estão usando automação de processo? Vocês estão fazendo o CRM trabalhar para vocês e para a equipe de vocês? Vamos lá, vou deixar a pergunta no ar, depois eu volto aqui para a gente falar a respeito. Mas onde mais a automação pode ajudar? O que é isso na prática, né? Então, chegou um novo lead, né? Isso é crítico, né? É algo que eu sempre trabalho aqui com a equipe, que é quando uma pessoa ela entra em contato conosco pedindo uma informação, assim, o tempo é crítico para retornar para essa pessoa. Você larga tudo que você está fazendo e retorna para a pessoa, porque ela, assim como está procurando pela sua empresa, na pesquisa dela, ela vai falar com outras empresas. E pensa você como consumidor, isso é natural, você tá ali, tem um problema para resolver, você quer resolver aquele problema o mais rápido possível. Se sua empresa demora para dar um retorno para esse cliente, seja por e-mail, telefone, WhatsApp, sinal de fumaça, esse cliente vai buscar o seu concorrente. Então eu falo assim, é crítico o time para esse retorno. Agora, você tem um CRM e não faz o CRM, por exemplo, já disparar um e-mail para a pessoa, olha, recebi aqui o seu contato, se de repente foi um contato por e-mail, né? Recebi o seu contato, seu telefone é esse aqui, posso te ligar? Qual o melhor horário para te ligar? Para você, para poder fazer esse retorno. Porque a pessoa já sabe, opa, pegou lá minha solicitação, ela vai responder, isso já pode dar um sinal de priorização para a pessoa ligar, ou ensina lá o seu CRM a mandar já um WhatsApp, um SMS para a pessoa, falar, ó, recebi aqui, posso te ligar, retornar agora? Então, dependendo da tua estratégia, mas garantir, fazer com que o CRM não deixe uma oportunidade escapar pela velocidade de atendimento para esses novos possíveis clientes. Isso é um exemplo onde a automação pode ajudar demais, né? A gente aqui tem esse tipo de recurso, onde a pessoa fez lá um contato pelo site, imediatamente sai um e-mail, o vendedor da vez é notificado, olha, tem ali para falar, e aí ele já pode, baseado na resposta do cliente, ou se ele entender, dependendo da pré-qualificação que é feita automática, se aquele cliente tem uma pontuação alta ali que ele tem um fit ali, tá no nosso perfil ideal de cliente, ela já pode ligar imediatamente para aquele cliente.
Mas esse é um exemplo aqui de como a automação pode ser empregada. Quer ver um outro exemplo, pessoal? Na geração de insights, né? Muito se fala de cross-selling, upselling, mas como que é isso na prática, né? Será que eu vou depender de um time de marketing ter que manualmente rodar lá um modelo para sugerir quais são os clientes ou qual é a oferta para fazer? Peraí, se eu tenho um CRM, será que o próprio CRM não pode entender lá, com base nas regras que eu defini, que aquele cliente que está comprando, por exemplo, um determinado produto, ele já não é um cliente provável para daqui uma semana eu fazer uma oferta de incremento para aquele produto que ele comprou, ou uma oferta correlata ali, quer dizer, essas são regras simples que eu poderia colocar no mecanismo de automação para que isso gere automaticamente um insight para o vendedor fazer a oferta, ou o próprio sistema dispara a oferta para o cliente, né? E alerte o vendedor: olha, acabamos de sugerir um produto aqui, acessório para aquele cliente, porque ele tem perfil para isso, ó, faça o acompanhamento. Tá? Ou automaticamente já cria uma cadência de acompanhamento com sequência de e-mail, intercalando com follow-up por telefone, no objetivo de garantir que aquele cliente, primeiro, vai estar sendo bem assistido, atendido, e o vendedor ele consiga ir incrementando, fazendo novas vendas e, portanto, fidelizando e mantendo aquele cliente. Isso, obviamente, acontece a partir do momento que eu faço o CRM trabalhar pelos vendedores ou para os vendedores. Né? Isso cria engajamento, porque aí ele percebe, pô, isso daqui é o assistente. Eu mostrei lá no começo para vocês a telinha lá do Homem de Ferro, o assistente dele, né? Eu acho que é Jarvis, né? Se eu não me engano, mas é o CRM funcionando para o vendedor. Ele falando, ó, vá por esse caminho, priorize esses clientes hoje. Esses clientes aqui têm propensão, por exemplo, a cancelar. Será que você está fazendo um follow-up? Você está há mais de 15 dias sem retornar ou mais de 30 dias sem retornar para esse cliente? Isso pode fazer com que esse cliente diminua o consumo, por exemplo, ou até mesmo dê um churn, quer dizer, ele cancele, mude de fornecedor, sabe? Então, essas coisas podem acontecer a partir do momento que você implementa as automações, tá? Isso você consegue fazer no CRM, e aí é o caso de você verificar na sua ferramenta atual, ou se de repente você está buscando por ferramenta, se a ferramenta ela vai ter ou vai oferecer essa possibilidade aí de automação, tá? Então esse foi o segundo ponto, sugestão aqui para vocês observarem na estratégia, no processo de vocês, tá? Terceiro ponto, né? Comentei meio ano passando no começo, mas eu quero agora investir mais um tempo com vocês nisso. De melhorar a experiência para o usuário, né? Muitos falam em customer experience, mas qual que é a experiência do colaborador? E aí, nesse sentido, a experiência em relação... Será que o processo... Lembra da tríade que eu falei lá, né? Em relação a pessoas, processos e tecnologia, essa daqui? Será que o processo ele foi desenhado para entregar, obviamente que leve ao resultado, mas entregar uma boa experiência tanto para o cliente como para o colaborador? Será que a tecnologia aqui ela foi implementada, colocada de uma maneira que de fato facilite o trabalho do vendedor, por exemplo, já que aqui a gente está falando do vendedor? É assim, o seu CRM, ele é simples e fácil para o vendedor vender, ou o vendedor ele gasta mais tempo preenchendo informação, navegando, mudando de tela, do que propriamente interagindo e se relacionando com os clientes. Eu coloquei um slide aqui, coloquei até de última hora. Ontem eu vi um post no LinkedIn do Marcelo Silva, eu achei muito interessante. O Marcelo coloca aqui, e aí o CRM aí na sua firma, tem algum campo que o Marcos lá do TI, lá em 2009, e até hoje ninguém sabe por quê, mas ninguém tem autorização de remover esse campo, ou seja, um campo que ninguém usa e ninguém pode mexer ali nessa interface. Quer dizer, imagina um CRM que ele tem ali na frente do vendedor 200 campos na tela
e ele só precisa usar 10 campos, né? Quando, na verdade, hoje em dia, as ferramentas, muitas delas pelo menos, elas permitem que a interface ela seja, digamos assim, apresentada não só em termos de campos, mas também no visual. Ou seja, o visual você pode adaptar ao seu modelo de negócio, né? Vocês estão vendo um exemplo aí na tela, sei lá, uma imobiliária, uma empresa que trabalha no setor imobiliário. Será que é mais agradável o vendedor olhar lá dessa forma ou olhar da outra forma, onde você está vendo só campos ali e ele tem que ficar caçando as informações? Obviamente, é muito melhor a segunda interface. E hoje, algumas ferramentas permitem que você possa, inclusive, remodelar o design. Quer dizer, não só os campos que vão aparecer, que vão estar disponíveis ali para o usuário, para o vendedor, mas também o aspecto visual de trazer informação objetiva de forma simples, né? Então, isso vale para o vendedor, que é o tema aqui, mas pensa no agente de call center, lá, na central de atendimento, ele tem que ter informação relevante ali para dar o atendimento para o cliente, ele não precisa perder tempo ali com informação que ele não vai usar. E você, como que você pode fazer isso no seu CRM? Você pode determinar perfis de acesso, ou seja, se ele é um vendedor, crie um perfil onde o vendedor ele só vai ver os campos que fazem sentido para ele poder se relacionar e vender mais. Se é um usuário de atendimento, da mesma maneira, entregue os campos, as informações que são úteis ali para esse processo de atendimento. E isso você resolve facilmente com um perfil de acesso, né? Então, para cada perfil você escolhe quais são os campos, outras coisas são um pouco técnicas, mas você pode discutir isso com o seu time, baseado na seleção que ele faz de um campo, só daí ele vai apresentar o campo seguinte, ou seja, não precisa apresentar tudo de uma vez. Sei lá, eu estou escolhendo automóvel, sei lá, estou cotando um seguro para a pessoa, aí ele escolhe lá qual que é o modelo, o fabricante, ele fala Fiat. Faz sentido aparecer lá um campo que tem carro da Volks, de outras montadoras? Não faz. Então, o campo seguinte que vai aparecer para ele escolher o modelo tem que estar atrelado a essa escolha anterior, que foi em relação ao fabricante sendo a Fiat, tá? Então, assim, são detalhes, mas que isso faz toda a diferença do ponto de vista da experiência interna, do usuário. Isso vai fazer com que ele não use o CRM ali como um peso, né? Que ele gaste tempo desnecessário na hora de estar cadastrando, imputando as informações, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas, algum comentário a respeito do que eu estou trazendo até aqui? Então, o terceiro ponto é esse ponto da experiência do usuário, tá? Pessoal, quarto ponto, eu falei que ia trazer aqui 4 dicas aí que vocês podem implementar no processo de vocês. E a quarta, e essa eu achei até interessante, porque na hora que a gente costuma divulgar aqui o evento, a gente divulga no LinkedIn, uma pessoa fez esse comentário lá na página do evento, que ela falou, gamifique o CRM. E esse é o quarto ponto que a gente também costuma estimular, que é de trabalhar os desafios, configurar, especialmente isso para vendas, né? Você implementar essas dinâmicas de jogos, né? Para trabalhar, por exemplo, o aspecto lúdico. O que é a gamificação, né? Muitos aqui talvez ou joguem ou já jogaram no passado games, né? E é isso, né? O que é um jogo, um game, né? Ele tem lá uma narrativa onde você tem alguns objetivos, né? Ou você tem um objetivo principal, né? No caso aqui do Mario, né? Foi um jogo que eu joguei bastante. Se eu não me engano, lá o objetivo é salvar a princesa, né? No final das contas. E aí, para salvar a princesa, que era o objetivo principal, ele tinha que passar fases, né? Onde no final de cada fase ele tinha lá um vilão principal da fase, ele tinha que meio que lutar ali, derrotar. Então, isso é uma narrativa clássica de um jogo, e aí, na medida que ele vai discorrendo ali, vai conquistando moedinhas, né? Ele vai subindo de nível. Então, isso é uma narrativa clássica de um jogo, e esse tipo de situação
assim, de certa forma, prende a atenção do jogador ali, porque ele é estimulado a progredir, a crescer, né? Então o Mario ele começa com poucos poderes, e aí na medida que ele vai avançando de fase, ele vai ficando mais forte, vai conquistando mais poder, e isso dá uma sensação ali de progressão, de crescimento. E esses elementos, eles, especialmente em vendas, eles fazem muito sentido. Eles podem ser implementados. Algumas empresas trabalham, de certa forma, a gamificação já, mas às vezes isso está fora do CRM. Então, meio que eu monitoro e controlo as conquistas e as recompensas ou em um outro sistema, ou no Excel. É uma forma, né? Mas existem ferramentas que já trazem isso nativamente. Então você pode criar sua estratégia do jogo no próprio CRM. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que o jogador, no caso o vendedor, ele, baseado no game que ele está jogando ali, digamos assim, ele vai tendo feedback instantâneo do desempenho dele, né? Ou seja, vamos imaginar que o game foi configurado de uma maneira para que cada lead que ele qualificou dentro do SLA, ou seja, naquele tempo que foi previamente definido ali, cada lead que ele qualificou naquele tempo, ele vai ganhar 10 pontos. Essa pontuação pode aparecer na tela na hora para o vendedor. Não, ele não vai depender de uma apuração semanal, porque na psicologia, eu não sou especialista nisso, mas do pouco que eu já li a respeito, já ouvi, essa coisa do estímulo e recompensa só funciona quando a recompensa ali, ela tá, e mesmo o estímulo, ela está muito próxima do evento. Então, no fundo, a moedinha, ela trabalha ali num aspecto, num primeiro momento, do estímulo ali, e depois, quando aquele jogador ele atinge o objetivo que foi determinado para aquele game, para aquele jogo, vamos imaginar que o game é para uma semana, e quem gera mais lead, por exemplo, quem gera mais oportunidade ou fecha mais negócio, ganhou lá, vai ser o vencedor do game. E essa recompensa depois ela vem depois, né, seja através do reconhecimento ou dependendo da estratégia do bônus, da premiação, mas o fato é que toda essa estratégia hoje ela já pode ser configurada no próprio CRM. E isso faz toda a diferença, tá? E aí isso, o jogador receber esses feedbacks instantâneos, mas também poder acompanhar ali tanto quem está jogando, quem está no game, por exemplo. Então, sabe, pô, tô aqui, tô no páreo, o meu time, porque o game pode ser individual, pode ser entre equipes. Você, no design, vamos chamar assim, desse game no CRM, você que determina quais serão os objetivos e, ao mesmo tempo, quais serão os KPIs para monitorar esse game, porque esse painel, esse dashboard do game, ele pode ser não só para os jogadores, mas você pode ter espectadores do game também. Pensa que hoje você pode deixar essas telas numa TV para todo mundo acompanhar, quer dizer, isso cria um aspecto lúdico ali e estimulante também ao mesmo tempo para aquela dinâmica, por exemplo, de venda. E deixa de ser só aquela cobrança, e aí falou com o lead, não, ele está tendo a pontuação ali, ele sabe que ele tem aquele objetivo para atender ou para atingir no período, e ele quer ganhar. Essa é a sacada aqui de você implementar a gamificação no processo. Veja aqui um exemplo, ó, eu estou salvando um lead, e aí ele já mostra aqui o feedback da pontuação. Se vocês olharem aqui na parte aqui, ó, veio aqui o feedback, ó, ganhou tanto 10 pontos, por exemplo. Eu não sei aqui, não dá para ver direito, mas já aparece a notificação para a pessoa daquela atividade que ele começou, que já estava definida ali no game, que é de criar um novo lead, por exemplo. Mas os parâmetros aí, digamos assim, as regras, qual vai ser a pontuação, isso você pode ensinar no próprio CRM e fazer com que esse game seja implementado para você trazer, então, esse maior
engajamento por parte dos colaboradores, dos vendedores, no caso. Tá? E aí é montar os KPIs, definir as metas, né? Metas de vendas. Obviamente, não só a consequência que é a venda em si, mas você pode criar as metas baseado, de repente, em algum gap do processo. Vamos imaginar que o gap hoje do processo é na velocidade do primeiro contato com o lead. Então, você pode criar lá essa meta, que é quem atingir ou quem falar com o cliente dentro do SLA vai ganhar ponto e o vencedor lá do período, ele vai, sei lá, um incentivo no final, né? Então, colocar ali quais vão ser os participantes desse game, as equipes, então tudo isso pode ser configurado hoje no próprio CRM, tá? E aí, esses parâmetros, eles são definidos de forma, assim, você não precisa codificar, programar, não, essa ferramenta aqui que eu estou usando, só para tangibilizar para vocês, é a Zorro CRM, né? Ele já traz essa dinâmica, mas aí vocês podem ver também se o seu CRM suporta isso, se você pode implantar ou se já tem, aqui é mais para poder tangibilizar para vocês. Então, aqui, o que eu trouxe para vocês, pessoal? 4 coisas que vocês podem fazer com o objetivo de envolver, de capacitar e de entregar a melhor experiência para o seu time, né? Quando você trabalha esses 4 elementos, você faz com que esse engajamento ele aconteça de uma forma muito natural, porque deixa de ser aquela imposição e, na verdade, você está mostrando, dando significado para os vendedores do motivo, do porquê, né, deles estarem usando o CRM, esse porquê ele tem que estar orientado, o para quê, né, orientado para ele, né, também, para que ele, qual que é o ganho que ele vai ter. Essa coisa do você entregar a experiência, será que o CRM ele está configurado, alinhado ao processo e a melhor prática ali? Será que ele tem que dar muitos cliques para chegar numa informação ou está fácil ali? Então, pensar nisso, se o seu CRM está configurado dessa forma. E essa coisa do envolver está ligado aí a gamificação, que hoje está muito fácil para você implementar. Então, essas foram as 4 dicas que eu queria trazer aqui nessa sessão de hoje para vocês, tá? E para fechar, antes de abrir para dúvidas, questões, eu quero dar 2 recados para vocês. Primeiro, eu falei no início que nós trabalhamos com treinamento, capacitação em CRM, e nessa próxima semana nós vamos dar início a mais uma turma do programa de formação em CRM, tá? A turma começa no dia 20 agora. Quem tiver interesse, tem o QR Code aí na tela. E também eu vou colocar uma enquete aqui. Quem responder a enquete falando que tem interesse, depois a gente retorna para passar todas as informações. Está aí na tela, quem quiser receber depois mais informações, caso não consiga escanear o QR Code, é só marcar aí que tem interesse, depois nós vamos mandar as informações desse programa de formação em CRM, que está voltado a profissionais, sejam da área de vendas, marketing, atendimento, aos líderes, gestores de CRM que querem ter maior clareza sobre como pode trabalhar melhor essas estratégias de CRM, independente da tecnologia. Esse é um programa que ele não está focado numa tecnologia específica, então não importa se você usa Salesforce, Pipedrive, Zorro, Dynamics, aqui ele é um treinamento que ele traz fundamentos para você, por exemplo, trabalhar melhor a questão de segmentação, classificação de clientes, automação de processos, o CRM aplicado a vendas, marketing, atendimento, LGPD, quer dizer, uma série de conteúdos atuais para vocês poderem lidarem melhor aí com as estratégias de CRM. Independente se você já tem CRM, mas você quer potencializar aí o uso, quer ter mais resultados, ou se você está no momento também de implementar aí essas estratégias. Eu vejo que bastante gente, inclusive legal, a maioria quer receber mais informações, então vocês devem receber essas informações entre hoje e amanhã no máximo, porque a turma já começa na próxima semana e vai ser muito legal ter vocês aí com a gente nessa próxima turma. Então esse é um recado.
O outro recado, eu mostrei aqui, e até para dar referência, porque essa é a série CRM na prática. Então, eu usei aqui uma ferramenta que a gente faz sempre questão de referenciar, que é a Zorro, é a Zorro CRM. É o CRM que a gente usa, e é um dos principais CRMs que hoje a gente tem trabalhado nos nossos projetos, junto aos clientes. Então, quem ficou curioso, quiser saber mais da Zorro, e até testar essa solução, que é uma solução premiada no mundo todo, empresas como Amazon, Suzuki, assim, várias outras empresas no mundo estão usando essa ferramenta, está referenciado no Gartner também, sabe, super premiado. Fica aí o convite, se vocês quiserem saber mais, tá? O QR Code, da mesma forma, eu vou colocar aqui a enquete, porque caso vocês não consigam escanear o QR Code, só marcar aí, se você tem interesse em conhecer mais do Zorro, quem marcar que tem interesse, a gente manda mais informações, tá? E agora, pessoal, eu quero então abrir para dúvidas, questões que vocês eventualmente tenham, para a gente ficar dentro do nosso tempo aqui, e eu vou responder antes da gente finalizar. Só vou dar mais alguns segundos aqui para vocês terminarem de responder. Joia. Então vamos lá, eu vou para o chat aqui. Se vocês têm dúvidas, comentários, eu vou pegar aqui agora. Legal, Renato! Legal ter você aqui. Obrigado por estar participando. Sérgio, percebo que muitas empresas têm ótimas ferramentas, porém não treinam adequadamente aqui. Treinamento, é um pouco do que eu falei, essa questão da capacitação é um passo muito importante. E não é uma capacitação que você faz uma vez, né? Você escolhe a ferramenta, treina a equipe e acha que é só treinar na ferramenta e tá tudo certo, acabou, não precisa fazer mais nada. Quando, na verdade, a capacitação é um processo contínuo de melhores práticas, de aplicação que você pode trazer. Sabe essa coisa que a gente faz aqui periodicamente, de trazer esse conteúdo sobre CRM, CX aqui, que a gente traz para o mercado, que vocês poderiam ter na equipe de vocês, onde periodicamente vocês apresentam melhores práticas internas ou de mercado, sabe? Promover a discussão sobre como o CRM pode ser melhor aproveitado, isso faz toda a diferença. Quem mais? Acho que é isso. Pessoal, então assim, eu agradeço aí mais uma vez a participação de vocês, só lembrando que esse conteúdo também, quem não assistiu desde o começo, quem quiser ter acesso depois completo, ou mesmo dividir, compartilhar internamente na empresa com outras pessoas, esse conteúdo ele vai ficar gravado, a gente vai mandar para vocês o link depois dessa apresentação, assim como essa transmissão de hoje ficou gravada, tem outras também, que se vocês quiserem ter acesso, eu vou colocar meus contatos aqui na tela, o canal está aberto aí, vocês podem solicitar, a gente pode mandar a gravação dos outros temas também que já tiveram, e para mim é sempre uma honra e um prazer dividir parte da nossa experiência aí com vocês. Obrigado, espero que vocês tenham gostado, e espero ver vocês também na próxima sessão, e quem sabe aí na próxima turma que começa semana que vem de formação de CRM. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, bom dia e bons negócios aí para vocês.